Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, queridas e como diria o nosso querido saudoso Mussum, linguista expert, queridas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um episódio excepcional, extraordinário, imperdível, essencial, inspirador do Brazucas pelo Mundo. Eu me chamo Fábio, sou o apresentador desse episódio, eu sou homem, branco, cabelos grisalhos, muito bonito, e tem uma convidada especialíssima hoje no Brazucas pelo Mundo. A gente vai conversar bastante. E eu quero já começar com uma frase. Onde estou é de onde me lanço. Hoje, este momento, é sempre o começo de novos desafios. Daisaku Ikeda, não sei nem se é assim que se pronuncia. Seja muito bem-vinda, Paloma. Não, não é Paloma. Pamela. Também não é Pamela. Como é que diz que você falou que sua tia falava? Meloma. Pameloma. Paola, muito bem-vinda. Obrigado, Fábio, obrigada, estou muito feliz em estar aqui, um prazer mesmo. Show de bola. Então a gente já vai começar pelo basicão. De onde você é? Conta um pouco da sua história. De onde você por que você chegou no Japão e essa trajetória toda. Conta um pouco pra gente. Bom, também vou fazer uma descrição aqui física, né, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, eu uso óculos, estou usando um batom vermelho, até falei para o Fábio, falei: "Fábio, vai gravar? Porque eu preciso passar um batom, porque aqui são 9 da manhã aqui no Japão, então, né, preciso estar com a cara aqui legal para mostrar para vocês, quem estiver vendo, né". Bem, eh, como eu falei, né, meu nome é Paola, que, tenho minhas 2 irmãs, Pamela e Paloma, então é uma confusão, minha família sempre confunde os nossos nomes. Eh, eu sou do bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde foi declarada a independência do Brasil. Eu moro aqui em Tóquio há 6 anos, cheguei aqui exatamente dia 26 de março de 2018, então acabou de completar aí 6 anos. Eu e meu marido, nós viemos para cá estudar mestrado em estudos internacionais da paz, e continuamos aqui, ficamos aqui, adoramos o Japão. Eh, então, enfim, agora tenho meu filho também, Hiroshi, que nasceu aqui, de 2 anos e meio. E é isso, tem tanta coisa para poder falar aqui que eu não sei se essa apresentação tá boa, se quiser eu falo mais, vai me puxando aí. Não tem problema nenhum, zero estresse. Por que essa universidade especificamente? Olha, como você falou, né, Daisaku Ikeda, ele é um grande, mestre, ele é um líder pacifista, humanista, ele faleceu em novembro do ano passado, com 95 anos, e a gente, né, tanto eu e meu marido, nós sempre estudamos muito a respeito dele, né, de todo o que ele deixou como legado para a sociedade. E então a gente tinha esse desejo muito grande em estudar na universidade que ele fundou, há mais de 50 anos já. Então a gente falou: "Puxa, seria incrível se a gente pudesse estudar lá", só que era tudo em japonês, né, os cursos aqui, não tinha nenhum curso que a gente podia se encaixar. Eu sou designer de formação, meu marido, ele é jornalista, então, assim, os cursos que tinham, eram mais que até tinham em inglês, mas era para fazer uma nova graduação, e a gente já não tinha mais idade para isso, né. Lógico que todo mundo pode começar, mas a gente já ele exclusivamente já tinha feito engenharia, depois parou, aí começou, não, engenharia não, matemática aplicada. Aí depois fez letras, depois fez jornalismo, então ele falou: "Ah, não quero uma nova graduação não, vamos se for fazer alguma coisa que seja um mestrado". E eu também não estava na vibe de começar uma graduação do zero não, só para poder vir estudar aqui, né. E aí quando surgiu esse mestrado em estudos internacionais da paz, a gente falou: "Nossa, é exatamente o que a gente queria", assim, porque a gente já era bem entusiasta nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a gente já estudava bastante isso, assim, por conta própria, mas esse mestrado ele tinha um olhar para isso, justamente porque está dentro do campo das relações internacionais, né, esse campo de estudos da paz. E aí a gente falou: "Puxa, é a nossa oportunidade", porque é um mestrado e é em inglês. Então o meu marido entrou na primeira turma e eu entrei na segunda turma. Os dois fizeram. Ali, ele terminou junto contigo o mestrado e você disse que ele emendou já no doutorado.
Isso, ele terminou um ano antes, e aí ele já emendou no doutorado, tá fazendo doutorado até hoje, e aí eu terminei, em 2021, e na mesma semana que eu apresentei minha dissertação de mestrado, eu descobri que estava grávida. Eu já emendei um outro projeto aí. Olha só, já já emendou. Aliás, o projeto já tinha sido emendado, né. É, já estava e eu nem sabia lá, então foi. E vem cá, cara, o Japão é muito diferente, culturalmente falando, da gente ocidental, né. Você teve muito impacto porque, na verdade, eu acho que o Japão é uma mistura do oriental com o ocidental, né. Sobretudo Tóquio, né, que é uma megalópole. Como é que foi esse impacto cultural? Você sentiu isso ou foi uma coisa mais diluída? Acho que a gente não sentiu tanto, porque, tanto eu quanto meu marido, nós somos budistas, eu desde que nasci e ele desde criança. Então a gente sempre cresceu nesse ambiente com muitos japoneses em nossa volta, né, descendentes de japoneses especialmente. Eu tenho mais um ponto específico que eu tive uma avó japonesa, a minha bachan, porque o meu pai, ele tinha uma madrasta, né, que era a avó Kyoko, e essa avó Kyoko, ela criou tanto o meu pai quanto meus tios, e meu pai tinha 5 anos quando o meu avô separou da mãe dele, então a gente cresceu com essa avó japonesa, né. Então todas assim, essas questões da cultura japonesa, desde a alimentação ou, assim, a filosofia mesmo, né, assim, o jeito de olhar para a vida, a gente aprendeu muito com ela, né. Então, pra mim não foi tanto um choque por conta disso, né. Os melhores amigos do meu pai são descendentes de japonês, então acho que a gente estava já estava dentro da cultura, né. Entendi. Quer dizer, então não teve muito esse problema nem com comida? Olha, acho que quando a gente chegou, a gente porque eu não agora sim, depois que eu me tornei mãe, eu tive que aprender a cozinhar na marra, né. Mas eu nunca fui de ir pra cozinha, então eu sofri um pouco, porque a gente comia muito em combini, né, que são essas lojas de conveniência. A gente também tinha uma vida de estudante, assim, então, nossa, a gente chegava às vezes em restaurante chinês que tinha aqui 3 horas da manhã jantar, porque a gente estava com o horário todo atrapalhado por conta do mestrado que era muito puxado. Então a gente no início, a gente sofreu um pouco, assim, nesse choque, porque a gente não cozinhava em casa, então tinha que, né, comer, assim, muito na rua e chega uma hora que você acaba enjoando, né. Mas hoje a gente está super adaptado, assim, super, até para poder cozinhar comida japonesa em casa, comida brasileira, enfim, então a gente agora está bem. E o Hiroshi, pronunciei direitinho Isso, agora? Foi Hiroshi. Hiroshi. Ele é muito pequenininho ainda, então ele já é japonês. Aliás, uma curiosidade, nascendo no Japão, ele já tem a dupla nacionalidade? Como é que funciona isso? Não, porque tanto eu quanto meu marido somos brasileiros. Se um de nós fôssemos japonês, sim, aí ele teria dupla nacionalidade. Então ele nasceu brasileiro no Japão, né, ele é brasileiro nascido no Japão. Ah, entendi, cara. Não é aquele caso da pessoa que nasce no país e por ter nascido lá, independente dos pais É. serem estrangeiros ou não, ele não tem ele teria a nacionalidade, mas no caso do Japão ele não tem a nacionalidade Aqui é uma japonesa. coisa muito forte, essa questão da raça, assim, sabe. Então, um gaidin, né, que eles falam, assim, um estrangeiro não consegue ser, chamado de japonês, né. Mesmo que seja às vezes filho de descendentes japoneses, mas também às vezes não consegue porque são descendentes que nasceram no Brasil, enfim, então é bem complicado isso aqui. Então o Hiroshi a gente teve que, registrar no consulado brasileiro, enfim. Ele tem um registro aqui na prefeitura japonesa, né, mas em termos de nacionalidade é brasileiro. Tá. Você falou que por por conta da sua criação, o meio no qual você vivia era um meio "japonês", entre aspas, então você já tem essa cultura meio que introjetada. Mas você acha que o brasileiro ele tem uma boa aceitabilidade pelo japonês? Ou existe algum tipo de preconceito, alguma resistência? Olha, eu tô falando de um lugar de privilégio aqui, porque eu moro em Tóquio, numa região que tem bastante,
muitas pessoas internacionais, né, eu tô sempre em volta, assim, de pessoas de outras nacionalidades, então eu não sofro muito isso. Quem tá, em regiões mais de fábrica, que trabalham em fábrica, né, a maior parte das pessoas que vieram trabalhar aqui no Japão trabalham em fábrica né, nessas regiões, por exemplo, com montadoras e tal, eles já falam que sofrem um pouco mais desse preconceito. Não sei se é porque também é uma grande comunidade de brasileiros, né, invadindo ali alguma região, então a pessoa já olha torto e tal, às vezes não gosta e acaba ficando meio excluído, sabe? Então eu não posso muito generalizar, porque eu não passo por isso, mas eu sei que muitas pessoas passam, né? O fato de eu falar inglês também eu consigo, apesar de não falar japonês, eu me viro um pouquinho, mas eu me comunico mais em inglês, eu também tenho um pouco mais de oportunidades, assim. Quem vem para cá e só fala português, acaba ficando muito fechado na comunidade brasileira, e aí acaba, às vezes, não conseguindo criar essas pontes, assim, né, com a comunidade japonesa, e por isso acaba sofrendo um pouco desse preconceito. Entendi. Eu acho até que a questão da língua é um obstáculo significativo, porque é muito diferente o japonês. Aí entra essa questão que você falou, né? Primeiro, você acabou de dar um exemplo com o Hiroshi, de que ele não, embora tendo nascido no Japão, ele é brasileiro, nascido no Japão. Então, a impressão que eu tenho é que a cultura deles é tão forte que eles criam uma espécie de muro propriamente cultural e ainda mais por conta da língua. A língua é um obstáculo muito grande para você se adaptar, para você se integrar na cultura japonesa, É, acredito isso eu. sim, super. E por isso que, assim, a gente, apesar de ser difícil, a gente está sempre se desafiando a aprender, ainda mais agora com o Hiroshi, porque ele já está dando um banho na gente, assim. Ele tem 2 anos e meio, mas várias coisas, por exemplo, aconteceu uma situação que foi engraçada, a gente às vezes recebe aqui em casa, um programa de homestay, a gente recebe crianças japonesas para ficar em casa por 24 horas, é um programa tipo de intercâmbio, para as crianças japonesas aprenderem uma nova cultura, um novo idioma, sem sair do Japão. Se chama Hello World, esse programa, é super legal. E aí, uma vez a gente recebeu uma menina, a gente já recebeu 11 vezes crianças aqui. A gente recebeu uma 11 vez, crianças diferentes? na verdade, às vezes, vem 3 crianças de uma vez, aí eu sou mãe de 4 crianças, o Hiroshi mais Ai, 3, então eu nem sei fazer esse cálculo agora quantas já vieram no total, mas já vieram 11 vezes. e você pode negar? Como é que é? Só posso negar? Posso. O meu limite é no máximo uma. Sim, na verdade, acho que a partir de agora a gente vai começar a diminuir, porque não, esse final de semana eu recebi uma mãe com 2 crianças, a mãe veio junto, a mãe quis vir junto, mas foi meio cansativo, porque aí as 2 meninas, acho que com a mãe aqui, aí ficava brigando o tempo inteiro, porque muda, né, o comportamento com a mãe junto. Aí eu falei: "Ah, acho que eu não quero mais receber com a mãe, vamos só as crianças mesmo". E aí veio a mãe e 2 crianças, e depois isso final de semana, aí sábado e segunda e terça veio uma adolescente. Então a gente acho que com adolescente é bem mais tranquilo, assim. E aí uma vez, veio uma adolescente aqui, e assim, ela dormiu a manhã inteira, a gente não conseguia acordar a menina. Aí eu falei: "Nossa", tipo, ela veio aqui pra super conviver com a gente, aprender, a gente tinha preparado um monte de atividade, e a menina, tipo, hibernou. E aí o meu filho, ele ia lá tentar acordar ela também, aí ele falava: "Ah", apontava para ela e falava: "Nenê, nenê, nenê". Aí a gente falou: "Ah, ele tá falando que ela é tipo um nenenzinho, tá dormindo como um nenenzinho", sei lá, né. E aí depois a gente foi descobrir que nenê é dormindo, em japonês. Ah, E ele estava falando, tipo: ela tá dormindo", mas é tipo, é uma linguagem de bebê, então provavelmente na creche a professora fala isso: "Ah, fulano tá dormindo, nenê, nenê". E enfim, e aí então é isso, às vezes a gente acha que ele tá falando português, mas ele tá falando japonês, ele também mistura, algumas coisas ele fala inglês, mas, outras coisas ele fala em português, outras coisas em japonês. Então a gente tá aprendendo umas palavrinhas novas aí com ele. ótimo. Agora também nenê também é sacanagem, né, é difícil também de você não associar, ele aponta: "Nenê, tá dormindo", tá dizendo aqui, poxa, neném tá dormindo, neném tá ali. É bem difícil adivinhar que ela estava dormindo em japonês, né.
que é um verbo, assim, né, exato. É, cara, difícil, né. Escrever também deve ser muito complicado, né. Ah, eu escrever eu já nem me habilito, assim, porque, é bem difícil. Não, são milhares de kanjis, né, aí tem o hiragana, o katakana, enfim, um monte de coisa, e aí eu falei: "Não, gente, se eu conseguir me comunicar, eu já estou muito feliz", então eu estou indo passo a passo. Show. Deixa eu te perguntar, você falou da sua formação na universidade de Soka que fala? Soka? Ah, Universidade Soka. Ah, olha, eu não acerto uma, não acerto uma. Soka, Universidade de Soka, Ah, foi Estudos bom, Internacionais da Paz. isso. Qual o que te habilita esse mestrado? Porque para quem está de fora, parece que é uma coisa muito subjetiva Uhum, ou pouco tangível. uhum. Qual o alcance, a aplicabilidade, como é que é esse mundo? Ah, o Estudos da Paz realmente é um campo de estudo, e aí, na verdade, depende muito. Você pode trabalhar na ONU, você pode trabalhar, eh, eu tenho amigas, por exemplo, que trabalham com desarmamento nuclear, né, então tem muitas variáveis, assim, né. Eu acabei, dentro do campo de estudos da paz, estudando sobre a violência sexual contra crianças, porque é um problema de paz, né, é um problema global. Então, no meu caso, eu acabei indo para essa linha, então quando são assuntos relacionados a desarmamento nuclear, por exemplo, eu até discuto, porque dentro do campo da paz a gente estuda isso, mas eu fui mais específica, né. Então realmente é tudo que abrange, assim, problemas relacionados a desafios globais. Por isso que os objetivos da ONU são muito aplicados dentro desse campo, são aplicados, né, no campo de estudos da paz, porque os objetivos da ONU são 17 objetivos, né, que vai desde combater a pobreza, combater a fome, né, mudança climática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 amigas minhas que estudaram, porque depois que a gente entrou, outros brasileiros vieram também, né, a gente trouxe um monte de brasileiro aí para estudar aqui. E aí tem 2 amigas, que é a Anaís e a Juliana. A Anaís mora no Acre, a Juliana em São Paulo, elas vieram estudar aqui. E aí elas juntas começaram a empreender e elas, abriram uma iniciativa que se chama Correnteza. Então elas estão levando hoje para o Brasil, né, estudos da paz, alguns workshops sobre comunicação não violenta, sobre questões de mudança climática também, então elas são bem ativistas na questão do clima, e elas estão, divulgando bastante esse conceito aí no Brasil, né. Então, são vários campos de atuação, dependendo de onde você, decidiu focar, né, de direitos humanos especialmente. Eu acho tão interessante isso, porque, a paz ela permeia, pouco importa o campo de estudo que você esteja, ou pouco importa o lugar que você esteja atuando, você precisa, vou falar de forma bem superficial, você precisa de paz. Então, no seu ambiente de trabalho, na sua convivência social, na sua interação social, você precisa de paz. E quando eu vi essa Universidade da Paz, eu falei: "Cara, isso é muito legal, porque cria uma nova, como é que eu posso dizer? Uma nova onda de pessoas que têm essa preocupação como ponto de partida". Então, a construção, por exemplo, de políticas públicas, pouco importa qual seja, se você parte do pressuposto de que a paz faz parte da sua interação, da sua pesquisa, do seu estudo, do seu trabalho, você evita guerra, você evita conflito, você faz com que as pessoas se aproximem pelo que elas têm de semelhante, não pelo que elas têm de diferente. Eu achei muito interessante, e agora a gente entra naquilo que mais me atraiu no teu projeto, na tua vida, no tudo que eu li sobre você, que você me fez dormir às 3 horas da manhã, eu fazendo, stalkeando completamente a sua rede. Descobri, inclusive, que os saxofonistas são os mais bonitos de uma banda, e você é saxofonista. Tem essa questão também da vida musical também, que é uma grande área da minha vida também. Aí agora a gente vai entrar nessa grande área da sua vida. O teu projeto Ninguém Mexe Comigo, eu acho maravilhoso, eu vou deixar você claramente explicar, eh, de onde veio a ideia, como essa ideia ela foi
permeada pelos seus estudos. Uhum. E aonde você chegou com esse teu projeto Ninguém Mexe Comigo? Olha, então quando eu vim aqui estudar mestrado, né, em estudos internacionais da paz, eu já sabia que eu queria falar a respeito dessa temática de violência sexual, mas eu já tinha, assim, um negocinho dentro de mim, falava: "Cara, eu não quero só escrever, assim, eu não quero só fazer um artigo para deixar na biblioteca", porque é o que às vezes acaba acontecendo, né, no mundo acadêmico, assim. Eu já tinha um desejo muito grande de fazer algum projeto de impacto social, né, acho que toda essa minha veia também do design, eu já trabalhava com inovação e tudo, então eu já tinha esse desejo, mas não sabia o que que eu iria fazer. Então comecei aqui os estudos, até que estourou a pandemia. E aí quando estourou a pandemia, eu falei: "Não, agora sim eu preciso fazer alguma coisa", porque a gente sabe, né, que as crianças ficaram, presas dentro de casa e, infelizmente, a maior parte dos abusos geralmente acontecem com pessoas da família, do ciclo, né, de confiança da família. E eu falei: "Então agora elas podem estar passando ainda mais por situações de abuso, ainda não estão indo para a escola, que é um lugar que também geralmente identifica uma mudança de comportamento da criança". Então eu falei: "Preciso criar algo, eu preciso criar uma mensagem que chegue nessas crianças". E aí então, essa minha veia musical, assim, foi algo que veio muito forte, que eu falei: "Puxa, a música é uma mensagem, é um caminho, né, para levar uma mensagem de uma maneira mais lúdica". Então eu falei: acho que eu vou por esse caminho", só que eu não tinha ainda também acho que a expertise necessária para, por exemplo, compor uma canção, porque foi isso que eu pensei, né. E aí vem a nossa rede de contatos. Eu acredito muito no poder das conexões e eu comecei a falar com amigas, comecei a falar com as pessoas para falar: "Puxa, quero criar uma música, quero fazer uma, né, eu não tinha ideia ainda de um videoclipe, mas, assim, eu já imaginava que eu tinha que fazer algo que depois fosse também visual para chegar até as crianças, né. E aí, então, uma grande amiga na terra, ela me conectou com a Bruna Caram, que é essa compositora, elas são sócias na Corivoz, que já é uma escola de música e tudo mais. A Ana Terra foi uma pessoa que, ela é saxofonista também, a gente tocou juntas na banda. Ela é bonita? Ela é linda. E aí a Você é suspeita. E aí a Bruna foi uma querida, assim, porque ela tinha acabado de se tornar mãe, estava, assim, todo aquele contexto pandêmico, mas ela falou: "Não", abraçou, assim, minha ideia, falou: "Vamos criar essa música para chegar até as crianças". E a gente estava, assim, no início de abril, de 2020, né, então bem no início da pandemia, e eu falei: "Olha, dia 18 de maio é a data que a gente precisa lançar, seja lá o que for". É porque dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil no Brasil. Então eu falei: "A gente tem que aproveitar essa mobilização, né, já tem todo um movimento no Brasil para essa mensagem chegar nas escolas e nas famílias", no caso as escolas estavam fechadas, mas vamos aproveitar esse impulsionamento, né, do governo, tudo para ajudar. E aí foi o que aconteceu, assim, a gente então, resumindo, né, dentro de um mês, assim, foram várias cocriações, chamei outros voluntários para participar, né, para me ajudar ali na toda a construção dessa narrativa, inclusive a gente chamou a Andrea Taubman, que é a escritora do livro Não Me Toca Seu Boboca, que é um livro fantástico, premiado na causa da proteção à infância, então ela trouxe um olhar muito bacana, mais lúdico, né, já pela experiência que ela já tem de falar disso com as crianças por meio da contação de história. Então, foi assim um grupo muito bacana que se juntou, ninguém se conhecia, tudo online, assim, fuso horário, aquela coisa toda, fiquei madrugadas adentro um mês inteiro, até que a gente conseguiu lançar, realmente no dia 18 de maio, no né, nesse dia tão especial, a gente lançou a música junto com um videoclipe no YouTube. Então ali nasceu a campanha Ninguém Mexe Comigo, esse nome até veio por meio da própria música, né, quando a Bruna compôs a música, ela colocou essa palavra, essa frase, essa expressão, aí eu falei: "Não, é isso, acho que aqui está resumindo tudo que a gente está querendo, né, levar de mensagem de empoderamento para as crianças, né, é a criança falando: 'Ninguém mexe comigo'". Então foi quando, começou todo esse movimento. Então foi em 2020, agora a gente está indo para o 4º ano da campanha, e muita coisa desdobrou desde então.
Desdobrou prêmios, teve o Curupira, que eu achei linda aquela estátua, que coisa linda. É lindo, né. A gente recebeu 3 prêmios, então o primeiro prêmio foi, o prêmio Da Vinci, que eu recebi aqui na Universidade Soca. Alguns alunos recebem prêmios de diferentes, assim, categorias, e eu fui a única que recebi na categoria de contribuição social, porque durante o mestrado eu consegui realmente fazer alguma coisa para a sociedade, né. Daí depois eu recebi o prêmio Neide Castanha, que é o principal prêmio na causa da proteção à infância no Brasil, desse movimento todo do 18 de maio, né, existe uma campanha chamada Faça Bonito, e é eles que promovem, né, o livro Não Me Toca Seu Boboca ganhou esse prêmio também, Neide Castanha. E, enfim, então depois disso a gente aplicou para um outro prêmio, né, que é um prêmio de design, porque quando, eu lancei esse videoclipe em 2020, a gente fez, imagina, tudo em um mês, né, então foi aquela correria, foi bem mais, assim, amador, digamos assim, os músicos cantando em casa, aquele vídeo bem de pandemia, né, cada um mandou a parte, a gente juntou e tal, e a gente utilizou as ilustrações do livro Não Me Toca Seu Boboca nessa versão, assim, a editora Letria nos concedeu o direito de uso de imagem, foi super importante naquele momento, né, porque a gente pôde de alguma maneira deixar mais lúdico aquele vídeo, então já chegou, assim, em muitas famílias aquela versão, várias instituições usaram a música depois, né, que até a pandemia passou, assim, usaram nas organizações, nas escolas, conselho tutelar, até a própria Polícia Civil de Minas Gerais, fez uma versão da música, eles fizeram uma banda com policiais, com o pessoal que trabalhava, né, ali na delegacia, fizeram uma banda, então, o violinista, baterista, delegada lá tocando, e chamaram as crianças, que eram os próprios filhos deles, para fazer esse vídeo, então tá no YouTube, se quiserem procurar depois, Polícia Civil de Minas Gerais cantando Ninguém Mexe Comigo. Eh, e diversas outras instituições, assim, pessoas mesmo da sociedade civil se levantando para a campanha. Só que era o meu desejo muito grande criar, personagens da própria campanha, né, porque até então a gente estava aí usando as ilustrações do livro, só que a gente tinha esse desejo de ter essa nossa própria cara, né, quem são os personagens dessa campanha. Só que, tudo isso é muito caro, né, se eu quisesse fazer um videoclipe animado por conta própria, é um projeto bem caro, enfim. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer um financiamento coletivo, e aí a gente, né, conseguiu, assim, quando eu digo a gente, são sempre muitos voluntários que estão junto comigo, né. E aí, a gente fez um baita levantamento, assim, a gente conseguiu mais de R$ 20.000, e a gente então contratou, né, o estúdio de animação, que foi o mesmo estúdio de animação da Galinha Pintadinha, enfim, músicos, né, que vieram para fazer parte dessa nova versão da produção musical. E aí, então, a gente lançou no dia 18 de maio do ano passado, de 2023, a nova versão da música em videoclipe animado, no YouTube, com a versão também em libras, que a gente fez uma parceria com a Rio Branco, né, então quem quiser assistir a versão em libras, tem 2 crianças surdas fazendo a interpretação de libras, que é super legal também para poder chegar, né, maior na comunidade surda também essa mensagem. E e é isso, aí participei de um TED Talk também, nesse meio tempo. Claro, eu vi. Foi realmente chegou em muitos lugares, assim, a campanha. E você já tem como mensurar, a repercussão disso? Não só pela extensão da campanha, mas repercussão positiva, no sentido de que, em alguma situação de violência sexual contra a criança, o pai ou a criança mesmo se ligou para o 100 ou gritou. Todo aquele conjunto criativo que vocês fizeram para alertar e para atrair a criança, já tiveram algum depoimento nesse sentido? Desculpa, posso tossir? Você sabe que isso vai para o ar, né? Então, Pode pois tossir, é ótimo. olha, a gente recebeu vários relatos desde que a campanha foi ao ar, tanto assim de famílias dizendo que agora estão conseguindo falar desse assunto da educação sexual com seus filhos, porque é um assunto tabu, é um assunto difícil, delicado, sensível,
Então as famílias geralmente começam a adiar isso, né, para poder falar: "Ah, deixa mais para frente, deixa mais para frente". Só que as crianças, elas podem estar passando por situações de violência sexual desde muito novas, né, então se a gente não alerta, se a gente não, mostra para elas como identificar essas situações de abuso, elas podem estar sofrendo violência sexual e a família ali adiando essa conversa. Então, por meio do videoclipe, a gente sentiu, né, que as famílias conseguiram assim, antecipar essa conversa de uma maneira bem mais leve, e assertiva também, né, porque ela está mostrando exatamente o que que acontece numa situação de abuso, que é uma situação que geralmente vem disfarçada de carinho, então a família consegue agora falar sobre isso. Então acho que um dos principais pontos foi esse, né, a questão de realmente abrir essa conversa em casa, nas escolas e tudo mais. Mas a gente também recebeu muitos relatos nesse lugar, assim, de denúncia. Então acho que o mais emblemático, que eu até falei no TED, foi de uma criança surda, porque desde a primeira versão, no primeiro videoclipe, a gente também trouxe uma intérprete de Libras, né. Então, foi ainda nessa versão que essa menina, ela estava assistindo o videoclipe na TV Cultura, e aí traz também um olhar, assim, muito interessante da importância das instituições apoiarem iniciativas como essa. Então a TV Cultura, desde o início, abraçou a campanha, né, chegou até ela, e eles falaram: "Não, a gente vai passar isso aqui na nossa programação", e eles até hoje passam, o videoclipe, agora eles estão passando o videoclipe Eu Sobrevivi, mas não vou antecipar essa conversa, vou focar aqui. Sem spoiler. Sem spoiler. E aí, a TV Cultura, então, sempre parceira, eles transmitiam, assim, como se fosse um comercial, sabe. Então, às vezes, 5 vezes no dia, passava o videoclipe completo, e aí numa dessas, uma criança surda assistiu o videoclipe e estava assistindo com a mãe. E aí ela viu a intérprete de Libras e entendeu a mensagem. E aí naquela mesma hora ela falou para a mãe, né, ela comunicou à mãe que ela estava passando por aquela situação que a menina do videoclipe estava expressando. E a mãe ficou muito chocada, porque ela estava sofrendo abuso pelo padrasto, né, pelo namorado, marido da mãe. E aí a mãe não sabia o que fazer, só que a música, ela ensina inclusive o Disque 100, né, ensina o que tem que fazer nessa situação. E a mãe ligou para o Disque 100, pedindo ajuda, e aí então a gente sabe que esse é um caso, porque esse caso chegou até nós, né, a mãe, assim, agradecendo pelo fato da gente inclusive ter trazido uma intérprete de Libras, porque ela falou: "Puxa, vocês não esqueceram da minha filha", né, ela falou: "Puxa, vocês, por meio da inclusão, puderam salvar a minha filha de abusos que poderia estar por anos passando", ainda mais uma criança surda, né, a gente já sabe que é difícil para criança que tem voz poder falar, imagina uma criança surda. Então a gente, ficou muito feliz, assim, de receber esse relato, porque se a gente pelo menos salvou a vida dessa criança, acho que a missão da campanha já está cumprida, né. E aí a gente sabe que tem outros relatos também, de muitas famílias que conseguiram, identificar e depois também o que fazer a partir disso, né, por meio do Disque 100. Eu fiquei muito tocado pela campanha, porque ela é muito sensível, sem deixar de ser profunda. Uhum. Porque a gente como adulto, enxerga uma campanha infantil com os olhos de adulto, mas vocês foram muito, como é que eu posso explicar? Vocês foram muito sensíveis em decodificar uma linguagem que é extremamente tabu, Uhum. numa linguagem acessível para as crianças, sem ao mesmo tempo assustá-las. Eu Isso. assisto tão legal aquela mãozinha do vídeo atrás, acho aquilo ali de uma sacação, cara, de uma criatividade. Cara, show de bola, parabéns. Aí agora eu vou emendar Tá. no Sobrevivente, Ah, legal. que eu achei também, porque a gente está falando da criança, então o contexto é um contexto infantil, a linguagem é voltada para elas, a linguagem visual, a canção, a letra, só que a criança vira adulto, Isso. e nem todos viram adultos. Alguns se perdem no meio do caminho, infelizmente. Uhum. E num primeiro momento, quando eu li Sobreviventes, eu, na hora,
eu saquei, eu falei: "Cara, a gente não se dá conta disso também". E Uhum. você fala isso. Sobreviventes por quê? Porque muita gente fica pelo meio do caminho mesmo. Sim. Conta um pouco como é que vocês, abriram isso para uma outra campanha, que é essa campanha que agora que vocês chamaram de sobrevivente. Então, acho que primeiro a minha primeira motivação, também a minha motivação de criar a campanha Ninguém Mexe Comigo veio desse lugar do que eu passei na infância, e agora o que eu sofro como as consequências do abuso que eu sofri na infância, né. Então os 2 projetos vieram a motivação veio da minha própria história, por eu ter vivido isso quando eu era criança, enfim, por um tio que abusou de mim. E aí, quando eu comecei a conversar com outras mulheres que passaram por isso também, eu fui sentindo um acolhimento muito significativo. Primeiro, porque tem coisas que a gente passa que você acha que aquilo só aconteceu com você, né? Então, essa questão da culpa, tem uma série de fatores. E aí, quando você consegue encontrar outras mulheres que passaram por isso, e você vai vendo a sua história ressoando na vida delas, ou até coisas que você não se deu conta e elas falam, você fala: "Puxa, isso eu também passei". Ou até porque é um fenômeno mesmo que acontece. Então, às vezes, a forma como a família reagiu depois que você trouxe nessa revelação, assim, a forma como a família reage também é muito importante, porque senão você passa por um segundo abuso, um segundo sofrimento muito grande. Então, eu fui percebendo, né, esses lugares quando o poucos que tinham, de conversa com essas mulheres, eu falei: "Puxa, que bacana isso, eu preciso de alguma maneira, aproveitando que a campanha já tem toda essa voz, preciso criar esse ambiente também para sobreviventes que são muito pequenos, são muito pontuais, né, uma iniciativa aqui, uma iniciativa ali". E aí, então, a gente sempre trouxe a música como essa primeira abordagem, né, para como chegar, essa mensagem chegar. Então, a Ninguém Mexe Comigo tem o objetivo de empoderar a criança. Agora, a sobrevivente, ela já passou por isso, então a gente precisa acolher ela, né. Até porque tem situações que ela não consegue nem mais denunciar, porque esse caso já, prescreveu ou o abusador já faleceu, então às vezes, assim, não tem o que fazer nesse lugar da denúncia, né. Então, a gente precisa oferecer esse suporte emocional. E aí, então, em 2021, depois que eu lancei a campanha em 2020, né, eu já fui sentindo essa necessidade de falar com sobreviventes, e aí em 2021 a gente lançou um grupo psicoterapêutico, uma psicóloga especialista em mulheres que sofreram esse trauma na infância, que é a doutora Sandra Barilli. Ela é uma pessoa fantástica, assim, ela realmente veio para a campanha, assim, sendo esse comitê técnico, né, essa parceira mesmo, só para trazer esse olhar para sobreviventes. Então, desde aquela época, a gente já foi, criando esse novo braço da campanha. Então, a gente realizou 3 grupos psicoterapêuticos online, e cada grupo tinha ali em torno de umas 20 mulheres, e aí a gente foi então formando esse grupo de sobreviventes, onde a gente estava sempre trocando, a gente, né, sempre acolhia quando uma caía, né, porque tem, assim, questões muito sérias de saúde mental, né, quando, passa por isso na infância. Então, a gente estava sempre apoiando umas às outras. E aí a Bruna Caram, ela, gênia como sempre, ela falou: "Puxa, agora é o momento de criar uma composição também para essas mulheres, né". Eu tô falando mulheres, mas, assim, na verdade são sobreviventes como um todo, né, os homens também passam por isso, e é mais tabu ainda quando a gente fala sobre homens que passam por isso na infância. Então ela conseguiu, é uma música que desde aquela época, em 2021, ela começou a composição e aí foi refinando e a gente, né, conversava com sobreviventes, sempre embasado em depoimentos, sempre embasado com, eh conversas com especialistas, né. Então a música Ninguém Mexe Comigo também teve muito essa troca, conversamos com sobreviventes, com especialistas, com crianças. A música Eu Sobrevivi também. Então por isso que a letra, ela tem toda essa profundidade, né, ela não é uma letra rasa. E aí a gente foi trabalhando na produção musical, trabalhando no videoclipe. Então, em março do ano passado, de 2023, a gente conseguiu lançar a música Eu Sobrevivi,
no Spotify, né, nas plataformas de áudio. E aí a Bruna chamou mais 2 outras cantoras, que é a Nina Oliveira e a Thalma de Freitas, fantásticas, né, então quem ainda não ouviu a música Eu Sobrevivi, prepare, assim, o coração, uma música bem forte, mas é uma música também que acolhe, né, então não é uma música, assim, pesada, no sentido de você sair, às vezes, pior, né. Muitas sobreviventes falam que escutam a música e falam: "Puxa, alguém me entendeu, alguém está falando diretamente comigo", sabe, não sai pior, né, depois que escuta a música. Então, é uma música que realmente a gente agora quer trabalhar ao máximo nessa divulgação, porque a gente lançou agora o videoclipe no dia 1º de março, de 2024, então, chegar no maior número de sobreviventes também, né. E aí só para complementar agora qual que é o objetivo, né, dessa versão da música, em videoclipe também, a gente realizar grupos psicoterapêuticos, assim como a gente fazia lá atrás, mas essas rodas com sobreviventes, sempre partindo da música, né. Então, a gente tem um workshop, educação autoprotetiva, que é para música Ninguém Mexe Comigo, então a gente começa esse workshop com as crianças mostrando o videoclipe e dali desdobram atividades a partir do videoclipe para as crianças aprenderem a se proteger. E agora esse grupo psicoterapêutico também parte da música, e aí a doutora Sandra Barilli, a gente espera que no futuro a gente tenha outras psicólogas também que conduzam essa conversa, essa roda, né, sempre partindo da música e depois conduzindo essa conversa com essas sobreviventes. Então esses são os 2 grandes projetos, né, as 2 frentes da campanha Ninguém Mexe Comigo. Eu tenho uma pergunta, aliás, na verdade eu tenho 2 perguntas. A primeira delas esse workshop, Arte que Protege, o nome é isso, não é isso? Isso, Arte que Protege, que eu achei maravilhoso, que a arte engloba tudo, música, desenho, isso. tudo. Tem, uma faixa de idade para isso? Olha, Crianças a partir de que idade? Como é que é feito isso? tudo depende muito da a forma como você adapta a linguagem, né. Então, até agora a gente assim, as crianças menores que eu consegui realizar esse workshop aqui foram 6 anos. A gente que eu realizei aqui no Japão, né, e agora estou nesse momento, para lançar o curso para que também multiplicadores no Brasil e no mundo possam levar essa mensagem para mais longe, então acredito aí que vai vir cada vez mais novidades, assim, pessoas, sei lá, na Bahia, Rio Grande do Sul, falando: "Olha, consegui fazer workshop para criança pequenininha, porque eu adaptei a linguagem". Então acho que é super possível. E a gente precisa falar com as crianças desde pequenininha, né, porque o videoclipe, ele tem essa máxima, assim, o meu filho Hiroshi, por exemplo, ele tem 2 anos e meio, e eu consigo sentir já que ele consegue absorver muito da mensagem, óbvio que não da totalidade, mas as 4 palavras da autoproteção, ele já consegue repetir, né, que é gritar, correr, contar e discar 100. Aí eu falo, né, o discar 100 aqui no Japão não dá para discar 100, eu falo: "Ó, liga para mamãe, liga para o papai". Então, a gente tem toda nessa adaptação de linguagem. E para adolescente, a gente também já, conseguiu realizar aqui, precisa também adaptar um pouquinho para não ficar uma coisa muito infantilizada, mas assim, o videoclipe, ele também comunica com o adolescente e dali a gente vai fazendo as atividades, que tenha, né, a ver ali com a faixa etária deles. Então é super flexível, né, de acordo com o grupo que o educador está conduzindo, ele consegue sim levar para baixo, né, para a criancinha menorzinha ou para a criança mais velha. Entendi. Agora, você sabe que isso também, vai te gerar um outro projeto, talvez, porque ainda que você possa, fazer com que essa linguagem ela suba um pouquinho para alcançar, pessoas um pouco mais velhas, mais maduras, adolescentes, e para baixo, para as crianças, aí já vai um outro projeto que talvez ia ser bacana para você, fazer um outro especificamente para adolescentes de 15, 16 anos. Eu super tenho esse desejo, assim, porque realmente o adolescente, né, ainda mais hoje, essa fase toda do TikTok e tudo mais,
ele tem uma linguagem mesmo bem, específica, assim, né, que precisa e também tem uma questão regional, né, acho que, adolescentes que moram no Rio de Janeiro, enfim, têm algumas, né, necessidades diferentes de um que mora em Manaus, e enfim, então, por isso que é muito legal a questão dos multiplicadores, porque eles também, dentro da sua região, eles conseguem adaptar, né, essa linguagem. E aí, fazendo um material específico para adolescentes, a gente consegue também considerar essas diferenças, regionais, diferenças, culturais e o que eles estão passando por hoje, né. Assim, tem muita coisa que a gente percebe que é influência de, às vezes, de uma banda que está na moda, ou é uma trend nova no TikTok que é o que está pegando. Então, putz, tem que estar sempre ligado no que está acontecendo naquela região para ser uma coisa viral, né. E a outra pergunta era em relação ao multiplicador. Você está falando que, por exemplo, você tem um workshop e ele é adaptado conforme a necessidade, conforme a pessoa, mas existe um estandar para isso? Então, agora nesse momento mesmo eu estou, elaborando, eu estou construindo esse curso na plataforma Hotmart, onde a pessoa consegue, aprender, né, estou ensinando tudo, desde o que é a campanha Ninguém Mexe Comigo, como aplica esse workshop Arte que Protege, até como que adapta a questão da idade e tudo mais. E aí, se a pessoa então assiste todo esse curso, ela consegue se tornar esse multiplicador da campanha Ninguém Mexe Comigo, na sua localidade, né, pode até ser inclusive no exterior. Entendi. Por que, educação autoprotetiva e não educação sexual? Olha, a educação autoprotetiva, ela está dentro da educação sexual, mas o que que acontece? A educação sexual, ela é maior, ela, vamos dizer assim, vamos pensar que ela é um grande guarda-chuva, e ela abarca ali desde saúde reprodutiva, sexualidade, doenças, sexualmente transmitíveis e diferentes outros assuntos. Autoproteção é um assunto também da educação sexual. Porém, quando a gente bate na porta das escolas para falar sobre educação sexual, a gente recebe muita, assim, resistência, justamente pela essa falta de entendimento do que é a educação sexual, né. Aí tem aquela: "Ah, vai ensinar sexo para as crianças e não sei o quê", a gente sabe que não é isso. Mas, enquanto a gente fica aí batendo na tecla, né, tipo: "Ah, não é isso, olha, é isso aqui", ainda tem nariz, né, fica torcendo o nariz, porque, putz, eu até entendi a escola, né, até entendi o que é educação sexual, mas vai convencer os pais, aí sempre barra. E aí a gente fica nessa discussão do que é o que não é, e as crianças estão sofrendo abuso ainda, sabe. Então, o que que eu desenvolvi durante o meu mestrado? Eh, Se a gente tiver uma abordagem específica, né, é muito pontual. Eu quero ensinar as crianças a identificarem situações de abuso e aprender a reagir diante disso. Então, é a educação autoprotetiva. Então eu trago inclusive um novo nome para ter essa entrada nas escolas, nas famílias, nas instituições, para que a gente não faça com que esse não entendimento, esse preconceito, esse tabu, faça com que as crianças deixem de receber proteção, porque por conta dessa, né, dessa bateção de cabeça dos adultos, assim. Então, a gente até fala, né, às vezes a palavra educação autoprotetiva parece que a gente está deixando na criança a responsabilidade de fazer tudo, mas não. Esse olhar atento, né, do adulto à sociedade, inclusive para a criança aprender isso, tem que um adulto ensinar ela, né, então já começa aí, né, o adulto tem que estar envolvido nisso. Só que quando o abuso acontece, geralmente a criança está sozinha com o abusador. Então a gente precisa ensinar a criança a a entender o que está acontecendo, né, ela precisa entender também a intuição dela. A criança é muito inteligente, ela tem essa intuição, ela sabe que alguma coisa estranha está acontecendo, mas se ela não tem informação, se nunca alguém falou para ela que aquilo pode acontecer, inclusive de alguém próximo, ela pode ficar por anos passando por aquilo. Então a educação autoprotetiva vem com esse objetivo, né, essa nova proposta em quebrar, né, essas resistências dentro das instituições, e chegar diretamente nas crianças. E vocês têm algum projeto pensando nas famílias dessas crianças abusadas?
Quando já aconteceu o abuso, você diz? Isso. Porque eu vou fazer uma linha aqui de raciocínio. Você tem a criança que sofreu o abuso, e ela interagindo com o que vocês criaram, ela se manifesta, gritando, correndo, ligando ou falando com alguém, ela se manifesta. Mas aquela pessoa que você falou agora há pouco, né? Senão ela sofre um duplo abuso, porque às vezes a família ou que tem ou a pessoa que está tendo aquele contato com o verbal da criança que sofreu o abuso, às vezes ela não sabe como agir. Às vezes ela simplesmente não sabe, porque é uma situação tão delicada e tão dolorosa para todo mundo, até por conta do tabu que existe em torno disso. Às vezes a família não realmente não sabe como agir. Vocês pensam em alguma coisa que também fale com essa família para que ela tenha instrumentos ou, não sei, uma forma de entender o papel dela no suporte à criança? Hoje a gente não tem uma frente nesse sentido, mas eu acho que é extremamente necessário, porque de fato as famílias não têm também informação, para conseguir, lidar com essa história. Quando chega o abuso, quando chega essa informação, é uma bomba na família, né, é caos para todo lado. Então a gente percebe um fenômeno que acontece, ou a família, eh silencia, né, fala: "Não vamos espalhar isso aqui vamos, né, acabar dentro da nosso núcleo familiar, porque é um escândalo", ou também justamente porque é uma pessoa próxima, então, às vezes até a própria mulher, ela tem dependência financeira do marido, é o marido que abusa da criança, enfim, então ela prefere não falar. Então é bem complicado, né, é um problema extremamente complexo. E também tem o outro lado de, "Ai, pega a peixeira, vamos matar o abusador", e aí acaba criando um outro crime. Enfim, então a gente sabe o quanto isso é extremamente complexo e delicado. Hoje, a gente não tem nenhuma, atuação diretamente para isso, mas eu acredito sim que pensando, né, para o futuro, não sei se a gente liderar algo do tipo, mas fazer uma grande aliança, uma parceria com alguém que esteja focado nisso, porque eu acho que é algo que tem que realmente mergulhar, dentro da área né, da família. E uma outra, área que a gente também, eu penso, né, que não acho que a gente vai liderar isso, mas tenho interesse de colaborar, é com homens agressores, né, porque também se a gente não fala com os homens agressores, aí a gente não consegue também, né, resolver esse problema na raiz. Querendo ou não, a gente está trabalhando com a prevenção, mas assim, se a gente também não estancar da onde está vindo isso, né, que é todo vindo do patriarcado, do machismo estrutural, a gente não consegue, estancar isso da onde está nascendo toda essa problemática, então precisa também falar com os homens. Só que eu falo: "Gente, eu não sei se nessa existência eu vou conseguir pegar tudo isso para mim, mas tô junto, vamos embora, tô colaborando". Talvez numa nova existência eu foco nesse. Mas olha só, mas pelo menos você está contribuindo para o teu karma positivo. Tá, tô caminhando. Vamos falar um pouco desse teu lado empreendedor, porque você é designer de formação, mas sempre envolvida nessa questão da inovação, mas inovação voltada para o social e tendo como pano de fundo essas questões da ONU, como você falou, da paz. E você foi fazer um mestrado em estudos internacionais da paz. E você teve a sacação de que não adiantava só, como você disse, escrever uma dissertação de mestrado, defendê-la e botar na biblioteca e ninguém mais lê aquilo. O que acontece 98% das vezes, né? Aí você passa da teoria, poxa, eu queria fazer alguma coisa, a prática. Da onde veio isso? Você tem algum DNA empreendedor na sua família que falou, cara, não, eu vou por esse caminho, vou fazer, porque você disse que tudo foi feito através de conexões Isso. na sua rede de contatos. Mas a coisa tomou um volume tão expressivo, tão importante, e você está capitaneando isso, no sentido de que você que levou a ideia.
Da onde veio essa veia empreendedora? Eu acho que vamos voltar lá para o Daisaku Ikeda. Eh, Voltemos. como eu falei, eu sou budista desde que nasci, então eu cresci, eh, tendo, né, essa referência, né, como um grande mestre da vida. E o Daisaku Ikeda, ele é um grande empreendedor, porque ele, criou a Soka Gakkai, que é uma organização, sem fins lucrativos que está no mundo inteiro, mais de 190 países e territórios, então só em pensar que ele levou o budismo aqui do Japão para o mundo, ele já conseguiu, né, fazer esse movimento empreendedor. Além disso, ele fundou um museu de música, um museu de arte, uma universidade, enfim, então tem todo esse também uma revista, um jornal, que é o Brasil Seikyo, então a gente já, né, tem essa, acho que essa referência. E aí, como eu cresci nesse ambiente, dentro da organização budista, que sempre tinha muita mobilização para fazer, era sempre muito evento, então até essa banda feminina que eu comentei, nossa, eu Não, vivi espera aí, 16. calma, calma. Você não comentou da banda feminina. Ah, não comentei? Não, você vai comentar agora. Você vai comentar agora. Ah, é que eu acho que eu falei bem rapidamente, assim, da Ana Terra, que a gente fez parte da mesma banda, mas é verdade, eu não aprofundei. Então essa banda feminina, se chama, Kotekitai, hoje se chama Asas da Paz Kotekitai, mas na minha época era Nova Era Kotekitai. E aí, então, quando essa banda foi fundada, inclusive, pelo Daisaku Ikeda também, quando eu fazia parte da banda, fiz parte por 16 anos, tocando saxofone, eu tive grandes responsabilidades na banda, porque tinha mais de 1.000 meninas espalhadas pelo Brasil, e é desde de pequenininha, desde 6 anos de idade até 30 anos, porque até você se formar da banda, né. Então eu acabei me formando com 27 anos, quando eu vim aqui para o Japão, mas eu já fazia parte desde pequenininha, assim. E aí quando eu comecei a assumir algumas responsabilidades na banda e na própria organização, eh, essa veia, né, de empreendedora, de alguma maneira, acaba também sendo, praticada, porque você está sempre em contato, com no caso, no meu caso, com as meninas, com as crianças, sempre liderando elas. Então acho que é uma habilidade, uma veia de liderança que eu fui desenvolvendo, que é uma habilidade muito importante para o empreendedor, né. Então, acho que essa parte vai de organização de eventos, organização de festivais. Eu desde, por exemplo, eu tinha acho que 16 anos quando a gente desfilou no sambódromo do IMB, e eu era responsável por todo o set ali das palhetas, que era saxofone e clarinete. E eu, assim, tinha 16 anos, eu estava responsável por 200 meninas, sabe. Então acho que é um pouco disso, acho que vem desse lugar, sabe, de estar sempre desde muito pequena, meus finais de semana sempre, dedicados, né, a essa questão do voluntariado, visitando as famílias também, por exemplo, eu morava no Ipiranga, né, que é perto da favela do Heliópolis, então meus finais de semana era direto indo, né, subindo na favela do Heliópolis para visitar as famílias, visitar as crianças, adolescentes, que eu era responsável. Então acho que veio desse lugar, sabe. Você consegue traçar um paralelo entre quem era a Paola, acertei, né, porque agora eu já Acertou. tô ficando maluco já com esse negócio de nome, eu tô com medo de errar o teu nome. Você consegue identificar 2 Paolas antes e depois do projeto? Ah, sim, a Paola pós o projeto é muito mais corajosa. Eu acho que eu tinha muito medo, assim, eu acho que eu sou mais destemida, eu sou mais audaciosa e mais corajosa, assim, acho que esse é o principal ponto, assim, de acreditar em mim mesmo, na minha força, porque eu falei: "Puxa, se eu conseguir driblar toda uma problemática na minha família, que é esse assunto, até hoje, e conseguir ter voz, né, por mais que muitas vezes tentaram me silenciar também, mas eu falei: "Não, eu vou para cima, sabe, a gente precisa proteger as crianças". Então, acho que, trazendo uma frase do Daisaku Ikeda também, se eu não me engano, ele fala assim: "A voz da coragem, ela
esmaga a injustiça, alguma coisa assim. Então, é isso, eu precisava de uma voz corajosa para esmagar essa injustiça que é a violência sexual. Uma palavra que te define. Hum, 2, pegou de tá. surpresa, hein. Tá, 2 tá bom. Tá. Eu acho que eu posso dizer o que as pessoas me falam geralmente, falam que eu sou uma pessoa muito generosa. Pô, não foi difícil. É que você me pegou de surpresa. Qual é o teu jardim secreto? O meu jardim secreto? O que seria isso? Vou traduzir. Vou traduzir usando como talvez um exemplo meu. Eu quero aprender a tocar gaita. É o meu jardim secreto. Ainda não fiz, mas é uma coisa que eu guardo para mim. Cara, eu ainda vou fazer isso. Ainda quero fazer isso. É um sonho que eu tenho. Mas é secreto, é meu. Estou até divulgando aqui e tal, É, mas é o meu segredo. Qual o seu? uau! Eu nunca parei para pensar nisso, mas deixa eu pensar aqui. Então é uma coisa que eu tenho, guardado com muita vontade, mas eu ainda não consegui dedicar tempo para Isso. isso. Hum. Mas pode ser uma coisa, assim, O que você bem quiser. específica. Eu Não tenho precisa ser específica, pode ser não específica. entendi. Não, eu tenho vontade de de andar de balão, por exemplo. Sério? Cara, eu tenho morro de medo de altura. Eu morro de vontade de andar de balão na Capadócia, assim. Cara, todo mundo fala isso na Turquia, não é? É, É Turquia? Capadócia Turquia. na Turquia. Tenho Cara, vontade deve de ser andar de muito balão. legal. Mas eu, assim, eu não conseguiria ver porque eu estaria desmaiado, porque eu morro de medo de altura. Eu acho super lindo, assim, os colorido, eu acho que também poder ver a vida de cima, a vida, né, a terra, enfim. Eu tenho mas, assim, por exemplo, eu já não tenho muita coragem de pular de paraquedas, assim, sabe. Não, mas nem pensar. Eu não gosto nem de ver vídeo de paraquedas, gente pulando de paraquedas. Me dá Então, pânico. você já te dá pânico. Pois é, eu tenho essa vontade, mas acho que eu nunca contei pra ninguém isso. Pronto. É A jardim gente bota, secreto. manda pro teu marido É, para ele resolver esse problema contigo. pois é. Você olhando de cima, como quem está num balão, o que você vê no mundo que você gostaria de mudar? Certamente essa questão do abuso, mas eu vou ser mais específica, acho que a omissão. Existe muita omissão, sabe, então, as famílias sabem o que está acontecendo e não faz nada, o governo, as instituições, sabe, todo mundo tá aí, tá na cara de todo mundo, inclusive a exploração sexual, por exemplo, nas estradas, sabe, caminhoneiros, assim, às vezes sabem que está tendo no turismo, toda essa exploração e finge que não está vendo. Então acho que é isso, eu gostaria de tirar essa omissão, assim, e obviamente botar luz, né, pra eliminar o abuso sexual infantil. Hoje eu superei o meu eu de ontem. Amanhã eu superarei o meu eu de hoje. A repetição disso edificará uma grandiosa existência. Uau! Eu não consigo falar. Eu vou ter que dar um apelido para esse mestre aqui. Daisaku Ikeda, é isso? Isso, você pode chamar ele Yes! de você acertou, Daisaku Ikeda. Você pode chamar ele de sensei. Sensei é mestre, né, em japonês, Ikeda sensei. Não sei se facilita ou piora. Não, mas facilita. Ikeda Sensei é melhor. Ikeda sensei. Então, superar o que eu fui ontem, superar o que eu estou sendo hoje, para construir alguma coisa grandiosa para minha existência. Você já construiu uma série de coisas grandiosas. E eu vou te pedir agora, a partir de toda essa tua experiência, que você construa uma outra coisa. Eu vou te dar, deixa eu ver, uma, duas, quatro. Quatro palavras e você vai construir uma mensagem. Oh, Você, designer, dá seu jeito.
Aí é contigo. Vou te dar 4 palavras aleatórias. Escrevi Já aqui. está procurando papel e É, porque lápis. eu esqueço, preciso, vamos lá, pode falar as palavras. Sonhos, ou Hum, pode ser sonho no plural ou no singular, como você quiser. Mãos, arte e paz. hum, Sonhos, mãos, arte e paz. nossa, deixa eu escolher. Tem o quê? 2 minutos? 1 minuto? Parece coisa de pegadinha, né? Mas não é não, cara. Você tem o tempo que você precisar. Deixa eu ver. Vamos lá, a ordem eu escolho também, né? Como você quiser. Nas mãos da arte, os sonhos se entrelaçam para tecer um mundo de paz. Nossa! Olha só, assim, ninguém sabia, tá? Eu inventei essas palavras agora, mandei para ela. Repete. Ixi, Ah, você não escreveu? Eu pensei que tivesse escrito aí, não. eu mais ou menos, deixa eu ver aqui. Mas tá registrado, o que importa é isso. Acho que nas mãos da arte, os sonhos se entrelaçam para tecer um mundo de paz. Acho que foi isso que eu falei. Isso. Nas mãos. Vou até anotar aqui, Nas, não é, perder agora, nada. nas mãos da arte, os sonhos se Da arte entrelaçam para tecer um mundo de paz. se entrelaçam para tecer. Olha que lindo, Ó, viu? Te ajudei a construir uma me frase que vai ajudou. ser o teu bordão agora. É o bordão, tá vendo? Pois é. É, do teu passado, o que você traz para o teu presente? Uma história, uma frase, uma memória, uma pessoa, um sentimento. Mas não vamos falar de dor. Hum. Então, uma frase, de novo, do Daisaku Ikeda, que é: tudo começa comigo, começa aqui e começa agora. Uma frase do futuro. Qual você jogaria para lá? Hum. Nas mãos da arte. É, pode ser essa? É, eu acho que essa é do futuro, total. Nas mãos da arte, os sonhos se entrelaçam para tecer um mundo de paz. Pronto, respondeu. E o Aham. teu presente? Como é o teu presente hoje? O que você quer para o teu presente agora? E aí precisa ser uma frase de efeito também? Como você. Não, uma palavra, uma frase, qualquer coisa. Fala o que teu coração manda. Hum, acho que prosperidade. Prosperidade. Prosperidade, outra linda palavra. Como é que você se reconhece brasileiro no Japão? Em que momento você fala assim, cara, eu sou brasileiro? Ah, é, o nosso jeitinho não tem como, né, a gente tem, tá bom, vou trazer uma história que eu acho que sempre histórias são boas para isso, né. Quando eu entrei no eu tô rindo. Quando eu apliquei para o mestrado, eu não tinha conseguido a a minha nota do TOEFL, né, que é a nota do inglês. Eu tinha feito 4 vezes a nota do eu tinha feito 4 vezes essa prova, por isso que eu passei na segunda turma, não junto com meu marido, porque eu não conseguia a nota do TOEFL que precisava. E aí aquilo me deixava muito agoniada, porque eu falei: "Gente, não é possível, agora eu já cheguei no limite, não tinha mais prazo, eu já fiz 4 vezes essa prova e eu não conseguia bater a a pontuação". Só que aí meu jeitinho brasileiro, né, eu falei: "Espera aí, se eu somar a minha melhor performance em cada uma das habilidades", porque, por exemplo, eu batia bem no listening, mas depois na outra eu ia mal no speaking, e aí meu listening, enfim, e aí não chegava na nota máxima. Falei: "Mas se eu somar a minha melhor nota de todas as provas que eu fiz, eu chego na nota que precisa para entrar no mestrado". Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma carta justificando isso, falando: "Olha só, pessoas que vão me analisar, se vocês olharem bem, eu consegui a nota".
Adorei isso. É. Aí eu fiz uma tabela e coloquei: "Olha só, na prova que eu fiz no dia tal, eu consegui essa nota de speaking. A nota que eu consegui no listening foi essa. Se você somar tudo, dá a nota que precisa. Óbvio que eu preciso ser aprovada". E aí eles me aprovaram, acho que minha cara de pau foi tanta que eles me aprovaram. Aí o pessoal falou: "Gente, só uma brasileira pra pensar nisso mesmo". Cara, isso é maravilhoso. É um dos melhores exemplos que eu já vi do jeitinho bom brasileiro. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu queria entrar agora no teu mais novo projeto, que eu acho o nome também tem tudo a ver, me remete à minha adolescência por conta de um filme, Cocoon. Uhum. Tu já escutou falar desse filme, Cocoon? Não. É, pois é, isso mostra como eu tô velho, né? Porque quando eu falo de um filme Nossa, da mas minha eu época, preciso super assistir, preciso super com a Cocum agora, né. Deu até é, vontade de ver o filme. mas é muito antigo. Não tá em preto e branco não, tá? Você vai achar em cor. Boa. Cara, conta isso, porque eu acho que faz parte dessa rede de construções que você fez, e eu achei magnífica a sacação, assim. E eu falo como imigrante, tá? Hum, Aí eu falo como pessoa que vive isso de às vezes se sentir sozinho, de não ter uma rede de apoio, de contato. Às vezes eu já estou muito tempo fora do Brasil, mas às vezes esse isolamento, não sei se a palavra certa seria isolamento, mas às vezes falta essa rede. uhum. Agora conta esse cocum pra gente. Olha, então, mais uma vez, eu tento, né, trazer para o empreendedorismo, algo que nasceu de uma dor pessoal. Então a Ninguém Mexe Comigo nasceu de uma dor minha, e aí a Cocoon também nasceu de uma dor, porque eu tive o Hiroshi aqui no Japão, meu filho, e na época, acho que eu não tinha noção, assim, do quão difícil seria criar um filho no exterior sem rede de apoio. A minha mãe, ela até veio quando meu filho nasceu, isso também é um parênteses, assim, que, estava na pandemia, tudo fechado, ninguém entrava aqui no Japão, e aí eu falei assim: "Gente, minha mãe precisa vir", porque eu sabia que pelo menos nos primeiros meses seria bem treta, né, com recém-nascido, eu nunca tinha criado, nunca tinha cuidado, segurado um recém-nascido no colo, eu falei: "Vou precisar da minha mãe aqui". E aí nossa, a gente fazia, né, como eu falei, eu sou budista, a gente tem uma fé da família muito forte, assim, e a gente se revezava e fazia, ligação em vídeo, aí um ficava rezando, depois o outro entrava para continuar, sabe, a gente ficou numa corrente mesmo para conseguir minha mãe entrar no Japão. E aí a gente de fato conseguiu, assim, uma brecha, minha mãe entrou aqui com visto de ajuda humanitária. Ai, outro jeitinho brasileiro. Outro jeitinho brasileiro, total, porque eu também falei para o meu médico, eu falei assim: "Olha, minha mãe precisa entrar aqui, você não está entendendo. Dá seu jeito. Dá seu jeito", eu falei: "Escreve aí o que tiver que escrever, que eu preciso de apoio emocional, físico, psicológico, põe tudo que precisar aí, que eu vou lá bater na porta da imigração e fazer eles trazerem minha mãe". Aí minha mãe conseguiu, porque, ela ajuda humanitária era a única a brecha que tinha para pessoas, né, visitarem outro país, porque ia ajudar pessoas em vulnerabilidade. Eu falei: "Eu tô em vulnerabilidade, é isso que eu tô, você traga minha mãe aqui". E aí, minha mãe conseguiu aplicar, e aí foi muito engraçado, porque na época ninguém entrava no Japão, mas teve as Olimpíadas, né. E aí, eu lembro que minha mãe entrou no avião, tinha todos os atletas paraolímpicos e minha mãe. Ela falou, ela e todos os atletas de arco e flecha, estava no avião, e ela conseguiu vir também. E aí ela chegou aqui em agosto de 2021, meu filho nasceu em setembro, né, então ela ficou, esse finalzinho da gravidez me ajudando super aqui com a casa, né, passar roupinha, eh, assim, com a questão da casa toda, né, me ajudar nos preparativos do enxoval e tal. E depois ela ainda conseguiu renovar o visto para mais 2 meses, então ela ficou 3 meses, que já era o visto dela, e mais 2 ficou 5 no total, o que foi, assim, fundamental para me trazer esse respiro, né. A gente revezar, beber à noite e tal, meu marido também trabalhando, então foi super difícil.
E aí, então, eu tinha muitas conversas com uma amiga que estava passando pela mesma situação que eu, que é a Laura. A Laura, ela trabalhou comigo no Brasil e ela ficou grávida da Catarina com 1 mês de diferença de mim, 1 mês antes, mais nova a Catarina do que o Hiroshi. E aí, então, a gente estava passando exatamente pela mesma fase, né? Gravidez e depois quando nasceu, os perrengues iguais, a gente tinha muita troca. E aí quando, a gente, né, estava passando ali pela esterogestação, né, depois de 100 dias, depois de 3 meses, a gente começou a falar: "Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque é muita treta pra gente aguentar sozinha, as mulheres devem estar passando por isso também". E aí a gente, começou, né, mesmo com o bebê, assim, amamentando e fazendo reunião de Zoom e tal, a gente começou a ter vários brainstormings, o que que a gente pode fazer, e a gente começou a entrevistar outras mães, porque a Laura também, veio da área de inovação, design thinking, a gente trabalhava com design thinking no Brasil, então a gente parte desse mindset da inovação, que é conversar com as pessoas para a gente entender as necessidades, as dores, e aí sim você constrói alguma coisa a partir disso. Então a gente também ouvindo outras mães, nossa, a gente está passando pela mesma coisa, o que que a gente pode fazer? E a gente percebeu que a falta da rede de apoio era a principal dor de todas nós, era uma dor comum das mães que principalmente moravam no exterior. E aí, a gente falou: "Então a gente precisa criar uma solução, que a gente possa de alguma maneira conectar essas famílias, que muitas vezes moram próximas, mas nem sabem que moram próximas, porque a gente sente também uma diferença no seu ciclo de amizade depois que você se torna mãe, né, se torna pai. Os seus amigos, pelo menos para mim aqui, a maioria deles, eles eram alunos universitários, então eles não estavam nem aí, assim, com essa, né, tipo, a mente não estava para isso. Então eu não conseguia muito contar com eles. Eles estavam noutra vibe. E aí eu agora começar uma amizade do zero, eu em casa, porque você fica também no puerpério ali, né, você fica como se fosse numa pandemia também, dentro de casa você não sai, então como é que você vai socializar, fazer amizades? E aí eu comecei a me sentir muito solitária, assim, muito sozinha, ainda mais quando minha mãe foi embora, né. E aí, a gente foi percebendo, aí especialmente a Laura lá na Holanda, foi uma situação que aconteceu Ah, a assim. Laura está na Holanda. Ah, esqueci de falar isso, exatamente. Eu aqui no Japão e a Laura na Holanda. E aí o marido da Laura, um dia ele estava foram numa lanchonete, assim, acho que num restaurante perto de casa, e ele viu um outro pai, com a camiseta de um time de futebol, acho que São Paulo. E aí ele falou: "Oh, não sei o quê", o Corinthians, não sei. E aí ele falou: "Putz, um brasileiro, nunca tinha visto o cara". E aí eles começaram a conversar e só se reconheceram por conta da camiseta de time, e aí foram descobrir que eles eram vizinhos, tipo, um morava na rua de trás, e eles falaram: "Puxa, olha só, minha filha agora tem né, sei lá, quase 1 ano, e aí a gente poderia muito bem já ter trocado várias, né, experiências ou até um ajudado mais o outro, porque a gente está passando pela mesma fase e a gente nem sabia que a gente morava próximo". E aí foi quando então a gente teve a ideia de criar um mapa. Então a gente falou: "Puxa, então vamos criar um mapa, porque aí assim a gente consegue, saber onde as pessoas que são, né, da nacionalidade igual que a nossa, a gente possa escolher, também um perfil semelhante, ou seja, uma criança que tenha uma idade, igual à minha, uma família brasileira com filho da mesma idade ou enfim, qualquer coisa a gente possa adicionar essas informações no mapa. Porque num grupo do WhatsApp existe, né, você está aí, nos Estados Unidos, né, a gente tem Canadá. Canadá, desculpa. A É, gente pertinho. é pertinho, né. Eu tenho um grupo aqui de mães no Japão, a Laura tem um grupo de mães em Utrecht, que é onde ela está, mas você não sabe muito bem, exatamente quem está ali, as famílias se têm filhos na mesma idade, tipo, toda vez tem que perguntar de novo: "Gente, quem que mora aqui?", daí escreve, aí você perde a conversa. Enfim, daí quando a gente falou: "Se a gente criar um mapa, a gente consegue, ser mais assertivo nesse sentido, né, tipo, saber exatamente quem está no meu bairro, e aí você vê ali as informações daquela família, você já sabe, né, puxa, essa família, puxa, pode ser uma família que tem tudo a ver com a gente, porque olha só, eles também gostam de pescar, eles gostam de ir para o parque e tal no final de semana". E então foi quando a gente criou essa solução, e a gente já tem várias famílias se conectando e criando redes de apoio,
porque essa nossa plataforma, que a gente acabou criando uma plataforma, ela facilita e acelera o processo de criação de rede de apoio no exterior. Cara, fantástico. Como é que funciona isso na prática? Então você se cadastra na plataforma, e aí você consegue colocar todas as suas informações, assim, da sua família e inclusive, localização geográfica, só que a gente não pede o endereço completo por questões de segurança, então você só coloca, o país, a região, cidade e bairro, né. E aí depois a gente vai pelo latitude e longitude ali e te coloca no mapa. Então a gente construiu essa plataforma, que hoje, né, tá ainda em construção, assim, em termos de novas funcionalidades, né, porque a gente lançou em novembro de 2023, então é bem novinha, assim. A gente começou com o mapa como nossa primeira funcionalidade, e o chat para as famílias poderem se encontrar e depois trocar conversa, mas agora a gente está na fase final de implementar novas funcionalidades justamente nessa parte de pedido e oferta de ajuda, porque a gente sente que essa outra dor, muitas vezes a família tem dificuldade de pedir ajuda para outra família, porque acha que está incomodando, porque às vezes não sabe como uma outra família pode ajudar. Então, você colocando ali de maneira mais assertiva, ah, gente, sei lá, eu não tenho carro e se alguém vai em mercado e puder fazer, dar uma carona ou puder fazer uma compra e trazer aqui, puta, vai ser muito legal. E aí tem uma família, às vezes fala, nossa, nem imaginei que eu poderia ajudar com o carro, pô, tô direto indo para lá e posso ajudar. Ou eu não falo japonês, meu filho vai entrar na creche daqui um mês. Puxa, se alguém puder me ajudar com tradução, porque vai ser muito difícil para fazer isso sozinha. Então você poder expressar, né, qual que é a sua ajuda, e aí isso vai, diretamente para as pessoas que estão naquele seu, naquela região que você está botando o pedido de ajuda. Tem coisas que não adianta você jogar lá no grupão do Facebook, porque vai todo mundo receber, e aí quem realmente tinha que receber, às vezes não vai receber a informação e passa. Enfim, então por isso que acaba com essa plataforma sendo, uma notificação mais assertiva. Já vai direto para quem realmente tem a predisposição de poder ajudar aquela família e tudo mais. Mas a pessoa ela pode colocar, você colocou tá, tudo bem. Eu preciso de alguém que me ajude, no primeiro dia de aula do meu filho, porque eu não falo japonês, mas tem alguém que você também pode oferecer o teu, entre aspas, "serviço"? Sim, aí a gente criou, uma vitrine, digamos assim, de serviços que você pode desde assim, eu faço brigadeiro, e aí você pode ter um serviço mais oficial, assim, até registrado, às vezes, né, tem vários empreendedores aí, com empresa aberta pelo mundo, né, então, puxa, eu vendo brigadeiro. Mas a gente colocou também nessa vitrine de serviços, não só coisas, pontuais, assim, né, como eu tenho um salão de beleza, você pode colocar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de ajuda que você possa ofertar, inclusive se você faz isso de maneira voluntária, né, de maneira você pode receber por essa troca de serviço ou não. Enfim, então quando você expressa ali de que maneira você pode ajudar, também uma outra pessoa família pode falar: "Puxa, nossa, que demais, porque eu preciso muito disso, mas nem imaginei que eu poderia solicitar isso para a família, porque eu não sabia que ela fazia isso", sabe. Então ela ajuda também na comunicação. E como é que você mantém essa plataforma? Tem alguma assinatura? Tem algum pacote? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente qualquer pessoa pode se registrar gratuitamente na plataforma. A gente está desenvolvendo justamente esse modelo de negócio quando a gente lançar essa feature, né, esse novo recurso, que é para a pessoa que vai colocar o seu, serviço, aí sim ela paga um FII para a plataforma, porque ela vai ter, vamos dizer assim, uma grande gama, uma visibilidade, né, querendo ou não, quando você coloca o seu serviço na plataforma, se você é um empreendedor no exterior, você tem ali todo os seus clientes, né, mais segmentado, porque são todos brasileiros que moram fora, então você já consegue ser mais assertivo, chegando no seu público, então a gente acredita, né, que isso é uma grande vantagem para a empresa colocar o seu serviço na plataforma, e a gente também vai fazer, esses recursos, é freemium hoje, mas vai ser premium depois que você, desbloquear algumas funcionalidades na plataforma, que você só consegue fazer se você for assinante, por exemplo. Mas ainda não está, nessa fase, né, a nossa plataforma hoje ainda está de forma gratuita.
Cara, você falou que você ia precisar de mais existências para fazer tudo. Eu acho que a existência está desistindo de ficar do seu lado. Fala: "Cara, não aguento mais, toda hora ela vem com uma nova ideia, não aguento mais". A existência está de saco cheio, cada hora você traz uma coisa diferente. E assim, cara, para quem mora no exterior, para quem está no Brasil não tem a percepção que a Uhum, gente que está no exterior, das nossas necessidades. Às vezes as pessoas, glamorizam muito quem está do lado de fora, né, "Ah, foi para isso. tal lugar, ele está bem". Cara, não é nada disso, a única diferença é que a gente está sofrendo em outro lugar, em outra língua, mas é a Uhum. relação da mesma maneira e a gente se sente muito solitário, como você falou. Cara, essa tua ideia é maravilhosa, cocumfamily.app, não é isso? Até Isso. decorei. É, exatamente, esse é o nosso site. E também estamos no Insta. E assim, sabe que é muito legal que, assim, já a gente já tem relatos, né, de famílias que se ajudaram. Então, um que foi muito emblemático também, foi de uma mãe aqui no Japão. Ela, estava em viagem, para outra região, uma outra província, né, longe da casa dela, e ela estava com o filho de 1 ano e meio, e esse filho, teve febre, assim, que do nada, uma febre de 40 graus. E aí ela falou: "Nossa, o que eu faço? Eu tô aqui em outra cidade, não conheço absolutamente ninguém, e eu não sei nem o que eu tenho que fazer, tipo, se eu tenho que procurar o que médico eu tenho que ir, né, enfim". E aí ela estava, né, num hotel ali, e ela falou: "Putz, vou abrir o mapa, porque às vezes se eu achar uma brasileira que mora aqui perto", porque até eu me escrever no grupo do WhatsApp: "Gente, eu tô aqui na cidade tal, tem alguém que tá aqui?", até a pessoa responder, tipo, meu filho tá com 40 graus, sabe. E aí ela abriu o mapa e viu que tinha uma mãe, morando bem próxima do hotel. Aí ela falou: "Nossa, é essa mulher que vai me salvar". Daí ela escreveu pra menina, falou assim: "Olha, você não me conhece, mas eu te achei na plataforma da Cocum, cara, me salva, eu tô aqui, não sei, não tenho indicação de pediatra, não sei se eu tenho que ir farmácia, se eu tenho que ir qual médico". E aí essa mãe, tipo, super, acolheu na hora, né, recebeu uma mensagem, assim, direta, então, conseguiu ser mais assertiva, falando: "Não, conta comigo", já deu todo o suporte para essa mãe e salvou essa mãe nesse momento de apuro, né. Que pôde, só pôde saber que tinha essa outra mãe por conta do mapa, que naquele momento a geolocalização era muito fundamental para ela, né. Tem um chat dentro da plataforma? Isso, é um chat, é um é um uma troca de conversas, né, então você pode entrar e exatamente, é um chat que você pode, solicitar essa ajuda, começa a trocar essa mensagem, depois essas mães trocaram o WhatsApp e depois continuaram a conversa, né. Mas esse primeiro contato, já dá para fazer pela plataforma. Mas você instala essa plataforma no celular, por exemplo, ou é um site como outro qualquer, ou É um tem um site. aplicativo vinculado? Hoje é um site, porque a gente está na fase de MVP, né, a gente está ainda desenvolvendo, inclusive essa plataforma está em no code, que a gente mesmo que está criando. E aí quando, você entra no site, você pode entrar tanto no computador quanto no celular, né. E aí, depois as famílias fazem o primeiro contato ali, depois elas acabam, né, falando no WhatsApp, trocando e-mail, trocando Instagram, mas a gente faz essa primeira ponte, assim, essa conexão, sabe. Cara, perfeito, perfeito. Tô viajando aqui, você está falando, tô viajando. Show. E a plataforma está bem no início, assim, então toda a cocriação, feedback, depois você pode se registrar, porque é uma plataforma para famílias, então não é só para mães, amigos, quem tem. Ah, também isso é sacanagem, né. Aí eu chego lá no canto, "Não pode, você não pode, você é pai, você é homem, não pode". Mas sabe o que é? A gente percebe muito, isso, assim, tem muitos lugares que os pais, né, os homens não se sentem às vezes bem-vindos, porque é só as mães, assim, tem bastante roda de mulheres, rodas de mães. Não tem muitas rodas de pais, né, então até uma iniciativa que o meu marido, começou a fazer com o irmão dele, que é psicólogo e cofundador da iniciativa dele, ele também é super empreendedor, a gente pode falar disso depois. A gente chamou ele para fazer uma roda de conversa com pais na plataforma, porque senão a gente fica só, às vezes, conversando entre as mulheres e a gente não traz os homens para discussão, né, e precisa. Por isso que a gente está sempre falando que a plataforma é para a família, né. Aliás, o nome da plataforma tem a família ali dentro, né, Cocoon Family. Isso, E é exatamente. interessante isso que você está falando, porque
essa questão do masculino, cara, muito pesada no sentido de que bloqueia muito a gente, né. Sim, e a gente percebe isso, que os homens não têm tanto lugar mesmo para trocar com outros pais, assim: "Cara, tá pesado aqui, meu, tá difícil para você aí também". Parece que tem mais um lugar de performance, né, tipo: "Não, meu, tô mandando benzaço aqui", em vez de trazer a vulnerabilidade e a fragilidade, né. Então, você também conhecendo um outro pai que tá vivendo a mesma situação que você, isso é muito legal. Pelo menos saber, putz, tá na mesma idade que o meu filho. E tem outras necessidades também, às vezes tem famílias que quer procurar outra família, nem porque tá passando por uma necessidade, mas porque quer que o filho conheça mais crianças brasileiras para praticar o português, porque em casa só fala outra língua. Então tem, tipo, diversos tipos, né, diversos tipos de necessidades, assim. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento: leve tudo que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Cora Coralina. Eu tô até com medo de fazer essa pergunta para você, porque, assim, eu tô me sentindo a própria existência. Quais são seus próximos projetos? Ah, uau! Porque você já falou de tanta coisa, assim, tem algum eu perguntei o jardim secreto, você falou do balão. Aí agora eu tô perguntando de projeto. Você falou: "Não, espera aí, agora tem um projeto agora para lançar". Na verdade eu E tenho um com projeto você tudo é assim, né, cara? na verdade eu tenho um projeto, sim. Então, meu novo projeto, que se chama SDGs Creative Lab, é uma iniciativa onde eu e meu marido, né, aqui no Japão, a gente está levando para as escolas e para as universidades a abordagem do design thinking, que é essa a metodologia, toda essa abordagem de inovação que eu sou especialista, para as crianças ou as adolescentes nas escolas ou universidades aprenderem a aplicar os objetivos da ONU na prática. Então, como que a gente faz? Por meio de um workshop, a gente chega nas escolas e nas universidades, e a gente tem uma experiência de 3 horas, onde elas passam pelas fases do design thinking, com um objetivo global da ONU. Então, se a gente vai falar, por exemplo, sobre resolver um problema de pobreza, a gente faz elas passarem pelas fases do design thinking, e no final elas resolvem um problema relacionado a esse goal, né, então sobre fome, sobre pobreza, sobre mudança climática. Então a gente já fez algumas experiências na Universidade Soka, onde a gente estudou, e agora na próxima semana estou indo num colégio internacional para fazer essa experiência com crianças. Vai ser inclusive a minha primeira experiência com crianças dessa faixa etária, de 10 a 12 anos, mas é muito legal porque desde pequena elas já vão poder experimentar essa abordagem da criatividade, da inovação, por meio de um projeto prático relacionado à limpeza da água, que esse é o desafio que a escola escolheu. Então, enfim, tenho mais essa iniciativa que está agora sendo ainda construída, mas é muito legal também porque leva esse mindset da inovação e das ODS já desde de criança ou desde pequena, né, as crianças entenderem a importância de estudarem problemas globais, né, como esses da ONU. Quer dizer, então são 17, aí você abordou 2 e agora você criou um outro projeto que pega logo todos eles. Isso. Ó, que beleza, você conseguiu juntar tudo num único projeto agora, facilitou. Agora tá fácil. Facilitou, porque aí depende, né, do tema daquele workshop, né, então se aquele workshop a gente vai falar sobre limpeza da água, por exemplo, aí naquela experiência de 3 horas eles falam sobre aquilo, e sempre no final tem, as turmas, né, são grupos que a gente faz, eles chegam numa solução. Pode ser uma coisa bem pontual, bem pequenininha, mas pelo menos eles conseguem numa experiência sair do nada, né, sem ideia nenhuma, até construir uma solução para resolver aquele problema. Design thinking, ok. Inovação. Eh, a pessoa, ela consegue desenvolver esse perfil de inovador, de inovação, é uma coisa inata, porque como eu te falei, os assuntos vão aparecendo, você vai falando, os assuntos vão aparecendo. A gente tem ainda mais 15 objetivos da ONU aqui para falar,
então acho que tem bastante tempo. Você que é especialista nisso, como é que funciona essa questão da inovação? Por exemplo, até como uma forma de para o brasileiro que está fora, às vezes inovar pode ser também uma forma dele se integrar naquela nova cultura, ou talvez até de construir uma nova possibilidade de trabalho, enfim, fala um pouco sobre isso. Olha, a gente, sempre olha, assim, para essa questão da criatividade, da inovação, fazendo uma comparação com as crianças, né. Geralmente, você pergunta, né: "Quem você acha que é mais, criativo? As crianças ou os adultos?", fazendo essa pergunta para você. Mais criativas, as crianças, claro, Por quê? porque elas não têm bloqueio, tudo para elas é possível. Eu lembro sempre de um programa, agora você fez uma pergunta que me fez lembrar de um programa infantil que eu adorava com a minha filha. Eu tenho uma filha hoje, já adulta, mas a minha filha, quando era pequena, a gente via um programa que era Dink Tink Blue, enfim, que Sim. ela falava assim: quando tem um problema e não tem a solução, pense, think, e ela criava as coisas mais mirabolantes e resolvia todos os problemas dela. Eu achava aquilo tão legal, cara, porque ela não tinha limites para a imaginação dela. E então, perfeito. A criança, ela não tem esses bloqueios, mas o adulto, ele tem mais potencial criativo, porque a criatividade também está ligado com repertório. E o adulto tem muito mais repertório do que a criança. Então vamos pensar assim, que é como se fosse uma grande brincadeira de Lego. A criança, ela tem as pecinhas de Lego dela, só que os adultos têm muito mais pecinhas de Lego, porque foi acumulando pecinhas de Lego por toda a vida. Então a brincadeira ali do adulto pode ser muito mais legal se ele realmente usar o potencial criativo dele, porque ele consegue misturar as pecinhas e fazer novas combinações. Só que qual é o problema? O adulto vai crescendo e vai perdendo esse seu potencial criativo, essa sua confiança criativa. Então, a criança ela tem mais exatamente o que você falou, né, ela é mais desinibida, ela não tem bloqueio, ela se joga. Então, parece que a criança é mais criativa, só que o adulto tem esse potencial criativo muito maior do que a criança, só que por ser boicotado muitas vezes, inclusive no mundo corporativo, não consegue expressar, né. Então, acho que toda essa questão, né, da inovação, ela traz esse resgate mesmo da sua confiança criativa, porque todos nós temos esse potencial criativo, não tem a ver com habilidade de: "Ah, eu desenho bem" ou "eu faço aquilo", todo mundo é criativo, só precisa, praticar, porque é uma prática de uma habilidade, você tem que estar todo dia ali, enfim, estudando mais, aumentando o seu repertório, né, então, enfim, até estudando coisas que extrapolam a sua área de atuação, né. Quanto mais você puder, às vezes, navegar em outros ambientes, fazer coisas diferentes, isso faz com que você vai, se exercitando o seu cérebro para te levar para novos lugares, né. Eu tive um professor no mestrado que ele falava exatamente isso. Ele dizia assim: por que que a gente tem que ser. Aí ele perguntava a alguém da turma, assim, né, que era uma turma multidisciplinar: você é o quê? Você faz o quê? Não, eu sou formado em engenharia. Aí você? Não, eu sou formado em, não sei, psicologia. E se eu te desse um problema matemático, você seria capaz de resolver? Ah, não, não, matemática não me interessa em nada, deixei para trás e tal. E ele dizia isso. Por que que você não pode ser engenheiro e filósofo, médico e pintor? Por que que a gente tem que estar sempre circunscrito a um carré, desculpa, a um quadrado de conhecimento? Por que que a gente não pode extrapolar isso? E ele falava muito dessa questão da inovação e da criatividade. E você falou da confiança criativa. Então, o adulto ele tem mais repertório, mas ele está meio que podado na sua confiança criativa. Então, essa confiança criativa, esse resgate através da inovação, seria uma forma de, muito entre aspas, de resgatar essa confiança criativa da criança. Isso, exatamente. Então, é isso, a gente sente que tem áreas, por exemplo, a publicidade, até a área do design, a área musical, você consegue estar sempre exercitando isso, porque está sempre criando novos projetos, a criatividade ali acaba sendo realmente um vetor. Mas tem muitas outras áreas que isso é totalmente podado ou não estimulado, e aí a gente vai vendo essa confiança criativa cada vez murchando mais, né.
Então, da onde tem que tirar, da onde que tem que, né, extrair de novo essa confiança? Muitas vezes tem que trazer da infância, alguma habilidade, enfim, desde artes ou esporte, qualquer coisa que a criança pratica com muito mais habilidade do que o adulto, né. Sobre essa iniciativa, a gente está fazendo aqui no Japão, experiências presenciais, mas a gente também já desenvolveu essa versão do workshop online, que aí a gente consegue levar para qualquer lugar do mundo também. Então a gente fez uma experiência com a empresa júnior da Faculdade da Bahia, que foi super legal, todos eles da área de bioquímica, também a gente falou sobre um desafio de limpeza da água, e durante 3 horas eles passaram por essa experiência do design thinking com as ODSs e foi fantástico, assim, no final eles falando justamente do resgate da confiança criativa, porque como é uma abordagem bastante lúdica, no caso presencial a gente usa os post-its, né, os stick notes, mas online a gente usa a plataforma Miro, que tem post-its digitais, então aquilo tudo faz com que eles vão exercitando, a mente criativa, né, para chegar em soluções, no caso, que resolvem problemas globais, mas você pode utilizar essa abordagem também para problemas pessoais, por exemplo. Cara, muito interessante, porque quando você começou a falar, e você fez uma ótima observação agora, porque na minha cabeça você estava trabalhando esse teu novo projeto com escolas com crianças ou adolescentes no máximo. Não, na verdade você pode trabalhar, pouco importa a faixa etária, onde, e agora você acabou de falar, problemas pessoais inclusive. Sim. E no caso, essa Quer dizer, você pode resolver, você pode usar o design thinking para resolver o problema conjugal. sim, sim, mas é verdade, É verdade? é verdade. Eu até tenho um artigo que eu escrevi para o blog da Ecos, Escola Design Thinking, faz tempo, eu não me lembro o assunto, como que eu escrevi para procurarem aí o título, mas eu acho que eu falei assim que eu usei o design thinking para resolver um conflito familiar. E aí, enfim, eu usei o design thinking para a gente discutir questão de herança da família, não sei o quê, aí botei é um problema que as famílias sempre também esbarram em algum momento com essa situação, né, que tipo tem que discutir, alguém morre, não sei o quê, e aí ninguém quer conversar a respeito, não sei o quê, aí eu botei toda a família para conversar, e a gente foi botando os post-its e discutindo, aí aqui e ali, e aí a gente chegou num consenso lá no final dessa discussão toda. Sério? Mas isso só funciona com família de budista, não é possível. A pancadaria vai se eu passar na minha família, a porradaria vai comer solta. Pois Vão é, rasgar o post-it. é um facilitador de conversa de alguma maneira, né. Cara, show. Deixa uma me aliás, antes de você deixar uma mensagem que eu ia te pedir, porque a gente pra porque é tanta coisa que está na minha cabeça aqui que eu acho que eu estou precisando dar um refresco para os meus neurônios. Eu queria que você deixasse as formas de te encontrar, dos teus projetos, das tuas ideias, como é que as pessoas podem interagir contigo e, claro, se inscrever nas suas plataformas, como é que as pessoas podem te acessar? Pode me procurar no Instagram, pela minha conta pessoal, que é Pabelucci, então é Pabellucci. Ah, as minhas irmãs não gostam muito dessa parte, porque aí eu peguei o Pá para mim, aí ficou Ah, é Paloma e o verdade! Pamela, elas É ficaram verdade, você roubou tudo delas. daí tem a página da Ninguém Mexe Comigo, que é ninguém.mexe.comigo no Insta, no YouTube, no Facebook. A Cocum, você pode também, procurar no Instagram como cocumfamily.app, né. E o site, que é cocumfamily.app também, que aí ali você pode fazer seu registro. Inclusive famílias que estão no Brasil também podem se registrar. A gente hoje está fazendo um foco, mais no exterior, mas também existe falta de rede de apoio no Brasil, então a gente também acredita que possa expandir ali. No futuro a gente inclusive vai criar para novas nacionalidades, então resolver o problema de gringos que estão no Brasil também, né. É, mas por enquanto a gente está focado em brasileiro no exterior. Daí, pode me procurar essa iniciativa do SDGs Creative Lab a gente ainda não tem,
uma página, então acho que é melhor falar comigo pela minha página pessoal. E é isso, né. E para os workshops, como é que faz? O da Ninguém Mexe Comigo ou do SD Creating Isso. Club? Não, 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 do Ninguém Mexe Comigo. Ah, então, aí na página da Ninguém Mexe Comigo ainda a gente não tá com o link na Hotmart disponível, né, pelo menos por ho ainda que eu tô gravando esse episódio. Então é melhor procurar na página da Ninguém Mexe Comigo que vai ter o link lá. Ah, então tem site da Ninguém Mexe Comigo também, não é só Instagram. É, a gente também não tem um site oficial, é um biosite, aquele de Ah, um link. biosite, tá. É, isso, mas tá o link na página da Ninguém Mexe Comigo do Insta. Beleza, show. E deixa uma mensagem agora para quem está ouvindo a gente, depois de tudo que você falou, que vai fundir a cabeça das pessoas, uma mensagem agora. É, Sem ser aquela nas mãos da arte. Aquela tá. ali ficou para o teu balão quando você estiver lá em cima, vendo de cima a terra, enfim. Então, como eu falei muitas iniciativas e tal, 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 eu vou falar uma outra frase do Daisaku Ikeda que Ai, me fiquei até com susto, me deu até susto. Eu vou fazer uma outra iniciativa? não, Não, é só uma frase. é uma frase do Daisaku Ikeda que eu acho que ela resume todas elas, acho que ela é a que mais me define, assim, que me impulsionou para tudo isso que eu faço, que é assim: "Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país, e além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade." Daisaku Ikeda, Ou Sansei Ikeda. ou Ikeda Sensei, é. Ai, ainda errei. Aí no final ainda errei. Oh, merda. Ai, mas pelo menos o Hiroshi eu consegui gravar. O Hiroshi. príncipe. Isso, Hiroshi. Eu vou te agradecer lendo também uma mensagem para você de um autor que se chama Alan Dias Castro. Vou ler para você um texto do Alan Dias Castro, que eu acho maravilhoso, tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. O nome desse texto é Passaporte Vencido. Cada dia que passa para você é um a menos ou é um a mais para contar? Para mim, não tem resposta certa, porque a única certeza é de que os dias vão passar. Insistir em repetir o que passou é como andar pela vida com um passaporte que já expirou. A gente chega no máximo aonde já chegou. Vive sem novidade, só antes, sem depois. Porque o destino de quem parou no tempo vai ser sempre a saudade de ser o que se foi. Não é fácil enxergar que é preciso mudar, porque a gente vai indo, como se fizesse a viagem dormindo. Esse passaporte vencido leva 3 carimbos. Primeiro, depois eu resolvo. Segundo, agora já estou velho. Terceiro, antes eu era mais novo, muito mais novo. Já fui na vida esse viajante com passaporte vencido, convencido de que não conseguiria vencer esses limites que eu mesmo criava. Quando alguém perguntava, por que não tenta algo novo? Achava melhor fazer sempre igual, porque nunca era o momento ideal. Hum. Eu não gosto do meu emprego, mas depois eu resolvo. Eu quero voltar a estudar, mas agora já estou velho. Eu quero fazer aquela viagem, agora eu não posso. Quem sabe quando me aposentar? E aí, se me aposentasse, diria, agora estou velho. Antes eu era muito mais novo. Mas nem sempre dá tempo para resolver o depois eu resolvo. Eu acordei quando vi que mais um dia perdido era menos um dia de vida, e vi que é preciso perder o medo da despedida para se renovar. Então, deixar o passado expirar com seus velhos rótulos, desculpas, carimbos. Assim, cada dia a mais que passar vai fazer sentido, porque não vai ser só um dia a menos, vai ser menos um dia perdido. Uau, Eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente falou hoje aqui, de super. não deixar o destino nos levar, não deixar o tempo passar e deixar o passado para trás e avançar na vida. E é o que você tem feito com os seus projetos maravilhosos, faltam só 15 objetivos da ONU. Assim, cara, as existências estão aí para você poder bater essa tua meta. Essa meta ousada.
Cara, muito obrigado, Paola, assim, pela tua atenção, pela tua disponibilidade, por tudo que você falou, pela essa tua inspiração, pela tua história. Cara, tamo junto, vamos para frente, vamos para cima e vamos para frente sempre. Muito obrigado, de coração. Nossa, obrigada a você, foi um papo super gostoso, adorei te conhecer também, essa iniciativa, quero conhecer mais sobre o Brazucas pelo Mundo, fazer aí mais conexões com a Cocum também, que tem tudo a ver, né, com a nossa iniciativa, e estamos junto, vamos para frente. Show de bola. Galera, mais uma vez, muito obrigado por ouvir o nosso episódio com Paola Bellucci. É assim que se fala seu nome? Belucci, isso. Bellucci, direto do Japão. Foi um grande prazer. Continuem ouvindo os episódios passados. Se preparem para os episódios futuros. Eu sou Fábio, um homem branco de cabelos grisalhos, bonito de óculos. Conversei aqui com Paola Bellucci, branca, bonita, saxofonista de óculos. Foi um prazer maravilhoso conversar com ela. www.brazucaspelomundo.com, Instagram, brazucas.pelo.mundo. Contactem a gente, deem dicas, participem, interajam e vamos fazer esse mundo cada vez melhor. E temos aí 17 objetivos da ONU para a gente bater a meta e ajudar a Paola a fazer mais coisas por esse mundo maravilhoso, essa terra super redonda e azul que todos nós vivemos e não tem para onde fugir. Galera, muito obrigado, um grande beijo e a gente se vê na próxima. Fui!